Então, esse livro aqui, que eu até trouxe para você para presente, Rastros do Oculto, ele era um livro bem mais fino, né? É o mesmo conteúdo, a diagramação ficou mais ampla, mais robusta, eles respeitam a licença poética, né? Porque isso é muito importante para o escritor. Então não interfere no conteúdo, fizeram ilustrações, a capa ficou muito show, né? Tridimensional. E é um livro bem interessante, porque ele abarca tanto a história do diabo, né? Como basicamente é sobre a história do diabo? A história do diabo e a sua influência na história. Que antes não tinha esse elemento diabo, né? Na antiguidade. Ele é 4.000 antes de Cristo. O diabo não está acompanhando o ser humano desde o começo? A ideia do mal, a ideia do diabo? Não, isso foi construído, na verdade, né? Então, quando a gente vai lá para o berço da humanidade, da Mesopotâmia, que equivale hoje ao Iraque, Síria, Turquia, Palestina, né? Nós vemos que aquelas civilizações de 4 a 7.000 antes de Cristo, são os primeiros dados que a gente tem de civilização, eles não acreditavam nessa personificação do mal. Então, para eles eram deuses, eram politeístas, e quando alguma coisa ia bem, tinha uma boa colheita, não tinha guerra, não tinha peste, Deus estava feliz. Os deuses estavam felizes. Então, eles faziam rituais de dádivas aos deuses, né? Rituais de agradecimento. Ofertas? Ofertas para os deuses, né? Faziam rituais para isso, de agradecimento, né? Agora, quando tinha alguma coisa ruim, né, tinham guerras, uma má colheita, por exemplo, eles interpretavam como uma face zangada dos deuses. Aí eles faziam também rituais para aplacar a ira dos deuses. Mas Deus era tudo Deus. Não era essencialmente bom como a gente tem a ideia do nosso Deus hoje em dia. Não, ele era meio pendular. Né? Ele era humano, era mais perto dos humanos. Tinha paixão, tinha ódio, tinha... Exato. Então, assim, dependia meio do humor, né? Se alguma coisa... Então, como eles não sabiam medir, fizemos alguma coisa errada. Tentando agradar. O que será que a gente fez de errado para... Exatamente. Aí faziam rituais para aplacar a ira dos deuses, para ver se a coisa melhorava. Então, assim foi por muito tempo, né? Sumérios, acádios. Com os sumérios, a gente começa a ganhar um corpo diferente, porque a gente tem mais registro a respeito deles. Surgiram mais ou menos 3.000 a.C., e eles inventaram a primeira forma de escrita, que são os cuneiformes. Aí, através disso, a gente tem uma ideia de como funcionava a dinâmica religiosa deles. Mas eles ainda não tinham o arquétipo do mal, não existia isso. Eram deuses. E aí, aos poucos, eles foram elegendo sempre um deus majoritário. Ele era Enlil para os sumérios, era Marduk para os babilônios, né? Então, mais sempre pra frente vai ter Zeus, né? Então sempre tinha um deus majoritário. Até mesmo no Antigo Egito, né? Um sistema politeísta. Tinha um que estava acima de todos? Pois é, interessante isso. Eu abarco isso nesse livro. Havia um faraó chamado... Cara, ele falou, abarco isso nesse livro. Ô Lene, quantas vezes você mandou um abarco isso? Eu não sei nem o que é abarco, cara. Eu sei, mas eu vou preferir que ele explique para você. Só lembrando, ele veio aqui no dia 2 de abril de 2021. 2 de abril de 2021. 2021 foi a última vez ou foi a primeira? Não. Eu tô falando da primeira, que foi a impactante, né? Sim, aquela sim. grande papo que a gente teve, sim. De quanto sua vida mudou de lá pra cá. Nossa, né? Mudou demais. Mas a gente volta nisso depois. Obrigado, Lene. Mas abarcar é o que tá contido, né? Sim, que você agrupa. Agrupa, né? Agrupa ali, abarcar. Vai aprendendo aí. Então, teve um faraó do Antigo Egito, Amenófis IV. Esse faraó ele teve um start num sistema politeísta no Antigo Egito, e ele fala, olha, não, na verdade existe um único Deus que é o criador de todas as coisas, e esses outros deuses derivam desse Deus. Quer dizer, ele teve um insight ali, e ele mudou o nome dele, né, de Amenófis IV para Akhenaton, que significa glória do disco solar, e estabeleceu um único Deus, que era o Deus Atom. Então ele fez templos para Atom, quer dizer sol. Atom, que é sol. Né? Então ele acreditava que existia um único Deus criador de todas as coisas. Então no sistema politeísta vem o faraó e fala, não, vamos fazer algo monoteísta. E aquilo eu não sabia isso criou no um impacto enorme no Egito, né? Que é considerado até berço do satanismo moderno. É mesmo? É considerado berço do satanismo. Porque tem muito os deuses com mistura de animal, né? Animal zoomórficos. Tem os deuses regionais, tem deuses que expande o seu território, que nem Osíris e Horus. Eles são deuses adorados em toda a extensão, eram adorados em toda a extensão do Egito, Alto Egito e Baixo Egito. Né? Então, mas eles não tinham um Deus assim mau, né? Tinham Sete, que posteriormente veio, uma representação do mal, mas ele era um Deus assim que balizava as coisas. Tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai estar dando a legitimidade dessa entidade te tocar, te causar um mal, alguma coisa assim. Então vamos lá, vem dos povos antigos, a ideia de deuses
ter o lado bom e o lado ruim. Isso. Aí no Egito começa a ter essa... gradualmente a personificação do mal. Gradualmente. Mas né? isso você acha que acontece por quê? Uma coisa interessante, só complementando, a questão da Menófis IV, que passa para Akhenaton, ele faz templo, Aton, tudo, e ele estabelece um único Deus. Nessa época eles constroem o quê? Eles já constroem pirâmides? Já tinha pirâmide, sim. A pirâmide vem desde o Antigo Egito, né? 4.000 a.C. Então já tinha as pirâmides e tudo mais. Então ele coloca isso. Uma coisa curiosa que José do Egito, que a gente conhece na Bíblia, ele se casa com a Zenate, né, que era uma egípcia. E hoje em dia, muitos cristãos interpretam, tem essa questão do receio do julgo desigual. Você está se casando com uma pessoa que, de repente, aparentemente expressa uma fé diferente da sua e seria o julgo desigual. Mas a gente não tem âncora bíblica para sustentar a afirmação, porque o próprio José, ele se casa com uma egípcia, né? Mas o pai dessa egípcia, de Azenate, era sacerdote de Aton, de um deus monoteísta. Então, uma coisa curiosa como Deus trabalha. O próprio Moisés, ele se casou com uma midianita, né? Se casou com Zípora, que não era uma hebreia. Então, é muito subjetivo isso, né? Então, a questão de... a interpretação, a leitura que muitos... evangélicos especialmente, né, tem disso, é muito deformado, né, muito distorcido, vai contrário, antagônico aos valores bíblicos. Então, você acha que o casou, você não pode separar, por exemplo, né? Quer dizer, o que Deus uniu, o homem não separa, mas o que Deus não uniu? Tem gente que casa por obrigação, né? Casa porque tem dinheiro, porque toca no louvor, porque é famoso, porque engravidou. E aí, aquilo Deus não uniu. E você fica num cativeiro, né? Então, eu acho que a pauta não é essa. Deus quer ver você feliz, né? Então, aqui, voltando, não tinha essa questão... não tinha essa questão do arquétipo do mal. Gradualmente, foi formando esse arquétipo, essa figura diabólica, ela foi ganhando contornos. E aí, sim, se estabeleceu algo que representava o mal, né? Mas, inicialmente, não. Era deuses, né? Os gregos e os romanos, como que eles tinham a representação do mal? Pois é, eles também eram politeístas, né? Mas eles também não tinham uma figura que representava o mal absoluto, né? Uma coisa curiosa, vale a pena pontuar, que todas as vezes que o homem procura abranger conhecimento, parece que e você chega mais próximo de valores e vertentes que podem desconstruir aquilo que a sociedade estabelece como uma regra absoluta, porque aí vai o efeito manada, vai o inconsciente coletivo, isso é queimado. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, pegou fogo, né? Quanto conhecimento que tinha ali, foi perdido lá, né? Foi perdido. E a falta de conhecimento, eu vejo hoje desdobramento até nas redes sociais, né? Com todo respeito aos terraplanistas aí, mas tem muita gente que acredita veementemente que a Terra é plana, né? O que é oca, o que é oca e tudo mais, né? Que é convexa, sei lá. Então, e que a NASA tem interesses escusos mas você pega um telescópio amador, você mira para Marte, você vai ver que ele sabe no quê? No Mundial do Palmeiras, cara. Não é mesmo? Tem, não tem? Tem, é incrível, cara. É verdade. Tem louco pra tudo. Os palmeirenses saindo da live agora. Brincadeira. Ou não, né? Pois é. Então você vê, 300 anos antes de Cristo, teve um matemático, Aristóteles, ele fez um cálculo com varas. Pegou umas varas, mediu a sombra do Sol, ele calculou o diâmetro da Terra. 300 antes de Cristo. Olha que ele errou doideira. por questão de 400, 500 metros. Cara, como que um cara desse... Matemático. Então, hoje parece que esse patamar de inteligência se perdeu. Tem tanta coisa poluindo a nossa mente hoje. Isso eu vou incluir agrotóxico e tudo mais, poluição, né? Mas antes a gente... Para comida, né? Para comida. Você vê... não tem mais um Beethoven hoje, um Einstein hoje, né? É raro você ter essas mentes brilhantes no nosso dia. Parece que todo mundo faz parte de um grande conglomerado e cada um vai ajudando um pouquinho. Mas não tem aquele cara que é o gênio, né? Porque quando você pensa diferente da maioria, você não é interpretado bem. Jesus, ele foi crucificado por simplesmente ir contra aquele sistema. Galileu, quase ele vai para a fogueira por dizer que a teoria geocêntrica estava errada, né? A igreja, né, que tinha, na época da Inquisição, tinha poder de Estado, de prender, matar e executar qualquer pessoa acusada de heresia. Então ele ficou em prisão domiciliar e teve que desmentir em
praça pública, né? Então, a gente vê hoje, assim, como é que eu vou dizer, uma barreira muito grande para as pessoas aceitarem a verdade, o conhecimento, porque já estão com a mente cauterizada. É aquela coisa que o ministro de propaganda de Hitler estabeleceu. A frase é dele, do Goebbels. Da mentira? Uma mentira contada várias vezes, 1000 vezes, ganha status de verdade. E foi o que Hitler fez.